Graça e paz, que alegria estar de volta nesse veículo aqui que é o YouTube. Depois de um longo inverno, ficamos afastados daqui, estamos voltando com todo vapor, muito animados de transmitir a palavra de Deus e apoiar seu crescimento e seu avanço. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Honório Júnior e nesse novo projeto a gente está contando com uma super parceria da Soul Lab Produtora, que está me ajudando aqui de forma maravilhosa, na pessoa do Lucas, e tem a descrição do pessoal aqui embaixo, você pode procurá-los que eles são uma grande bênção. Gente, nesse novo projeto, uma das coisas que eu quero fazer é responder com mais tempo as perguntas que normalmente você me faz lá no Instagram, na outra rede. Muitas vezes lá a gente tem um tempo reduzido e aqui a gente pode discorrer um pouco mais sobre essas perguntas. São perguntas importantes, são dúvidas que existem no meio da igreja e nós queremos saná-las baseadas na palavra de Deus. Eu quero responder hoje duas perguntas sobre ministério. A primeira é a seguinte: pastor, ministério de dança tem fundamento? E a segunda é: existe ministério de libertação? Qual equilíbrio precisamos ter sobre esse assunto? Muito interessantes essas perguntas. E sobre ministério de dança, eu recebo muitas perguntas. Quase toda vez que eu abro as caixinhas de perguntas, as pessoas perguntam sobre ministério de dança, sobre dança profética e esse tipo de coisa. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Bom, antes de falarmos especificamente sobre a existência ou não de um ministério de dança ou de um ministério de libertação, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que tudo o que existe na igreja em termos de ministério, em termos de chamado e vocação, ele está fundamentado no Novo Testamento. Por que, Honório? Porque é uma nova aliança. A igreja surge no Novo Testamento. Não havia igreja no Velho Testamento. O povo de Israel não é a igreja do Velho Testamento. A igreja é uma coisa nova, criada por Deus, que era um mistério na mente de Deus por séculos e gerações, mas que foi inaugurada na vinda do Senhor Jesus, aonde judeus e gentios são feitos um só povo. Havia toda uma separação, mas em Cristo essa separação, essa parede de inimizade foi desfeita e agora foi feito um só povo. Que povo é esse? A igreja de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que nós devemos sim considerar as coisas que nos foram dadas no Velho Testamento, que elas são como que exemplos para nós. O escritor de Hebreus diz no capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Então, o Honório não está dizendo aqui que o Velho Testamento é menos Bíblia, ou que o Velho Testamento não é palavra de Deus, de forma alguma. O Velho Testamento é palavra de Deus e o Novo Testamento ele está fundamentado no Velho Testamento. A quantidade de citações dos apóstolos do Velho Testamento é imensa. Ainda assim, nós não podemos, na nova aliança, imitar os formatos de culto, os formatos de adoração da velha aliança. Jesus mesmo disse que chegou a hora aonde nem no monte, nem em Jerusalém adorareis. Porque a partir de agora, a partir do advento de Jesus Cristo, da sua obra redentora, nós adoraríamos ao Pai em espírito. E essa modalidade não estava disponível na velha aliança. Isso é uma novidade da nova aliança. Também no Velho Testamento você não tinha uma variedade de ministérios como nós temos no Novo Testamento. Mas, contudo, entretanto, o Novo Testamento nos dá listas dos ministérios que nascem a partir da existência da igreja. Essas listas são muito claras e estão evidentes de quais ministérios existem e quais ministérios não existem. Como assim quais não existem? Os que não estão nessa lista. Se o Novo Testamento não chama de dom, de chamado ministerial, nós como igreja não podemos chamá-lo. E aí, nós temos a primeira lista que eu quero ler com você, está em Romanos capítulo 12, versículo 6, que diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui,
com liberalidade. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Se a gente avançar um pouco para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, nós vamos ter uma outra lista aqui, que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Avançando um pouco mais, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós temos aquilo que chamamos dos 5 dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A primeira coisa que a gente vê quando lê essas 3 listas é que em alguns momentos elas se entrelaçam. Alguns dons são citados mais de uma vez em cada uma dessas listas. Outra coisa também muito importante é que cada uma delas traz alguma coisinha diferente da outra. Então nós temos aqui uma grande variedade de dons ministeriais, de ministérios para a igreja, ministérios neotestamentários ou ministérios da nova aliança. Na velha aliança nós tínhamos basicamente o rei, o profeta e o sacerdote e eventualmente alguém era chamado com um propósito específico. Houve o período dos juízes, houve por exemplo Bezalel que foi ungido para fazer o tabernáculo, né? Mas, basicamente, os ministérios mais comuns do Velho Testamento são o profeta e o sacerdote, e os reis também eram ungidos por Deus. Mas na Nova Aliança nós temos essas 3 listas de ministério. E aí começa o nosso problema, porque desses ministérios que você me perguntou, nós não encontramos na lista. Então, obrigatoriamente, nós não temos no Novo Testamento, na Igreja de Cristo, no formato do culto, um ministério de libertação ou um ministério de dança. Não existe tal chamado ministerial, ninguém tem um chamado para dançar, ninguém tem um chamado para libertar. E eu vou explicar bem cada uma dessas coisas. Pensando na dança, a dança é das mais primitivas expressões humanas. O homem dança desde que existe música, desde que o homem criou música, e se a gente olhar na Bíblia, a Bíblia diz que a música foi criada por um descendente de Caim, né? Desde que existe música, o homem reage à música, ao ritmo, à alegria da música, balançando o seu corpo, mexendo o seu corpo de acordo com o ritmo e a melodia da música. Isso é humano, isso é normal e não existe em dançar nenhum pecado. Não existe qualquer problema em você estar, por exemplo, num culto na igreja e o hino toca e você dança e você se mexe no momento do louvor. Mas não é porque isso é algo normal e porque alguns salmos vão dizer adorai ao Senhor com danças ou celebrai-o com danças. Não é por causa disso que nós devemos dizer que existe um ministério de dança, ou até mesmo de dança profética. Não temos nenhum fundamento neotestamentário, não visualizamos isso na igreja de Atos dos Apóstolos, não visualizamos nenhum conselho apostólico nas cartas a respeito desse ministério, não tem nenhuma instrução para a igreja do Senhor a respeito do ministério de dança. Toda vez que entramos nesse negócio de dança, a gente está entrando em adaptações ou forçando textos do Velho Testamento ou textos da Velha Aliança, do formato de culto da Velha Aliança, na Nova Aliança. E não devemos fazer isso. Por quê? Porque o Novo Testamento, a Nova Aliança, nos ensina como é o culto na Nova Aliança, centralizado em Jesus Cristo, e as coisas que devem acontecer dentro desse culto. E nós não temos nenhuma mínima instrução sobre isso. Mas pastor, às vezes no culto está muito alegre, muito animado, eu acabo dançando, está tudo bem, não tem pecado nenhum. Desde que essa dança não expresse sensualidade, tá tudo bem, fique à vontade. E eu posso dançar em casa com meu marido? Por favor, faça isso. Dance com seu marido na sua casa, isso vai ajudar o casamento de vocês. Mas não considere essa dança louvor a Deus, porque o louvor a Deus ele parte do coração e sai pelos lábios, né? Como diz a carta aos Hebreus. Agora, quando fala de ministério de libertação, aqui eu queria fazer uma ressalva. Por quê?
O ministério da libertação é um ministério de ensino. Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O profeta diz que o povo é libertado pelo conhecimento. Veja, gente, aprenda isso de uma vez por todas. Cristo Jesus nos libertou de todas, não de algumas. Não é progressivo. Na cruz do Calvário, toda a autoridade diabólica, maligna, satânica sobre a humanidade foi vencida. E uma vez que depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nesse momento nós estamos legalmente libertos de qualquer influência maligna. Nós somos livres. Jesus disse também em João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, nós vemos pessoas que, mesmo nascidas de novo, parece que são de fato escravas. E isso acontece por quê? Por causa da falta da renovação da mente. Porque não entenderam quem são em Cristo Jesus. Não entenderam a obra da cruz. Não entenderam que em Cristo Jesus todo o poder, toda a autoridade foi despojado na cruz do Calvário e Jesus, ele agora detém toda a autoridade no céu e na terra. E ele está acima de todo nome que se possa referir. E Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Acima de tudo isso. Então, todo crente nascido de novo, ele tem autoridade sobre demônios que possam eventualmente se manifestar. Se você vê alguém sendo atormentada por um espírito e essa pessoa está endemoniada, se você é nascido de novo, você tem autoridade no nome de Jesus para libertar essa pessoa. Não existe um chamado para lidar com demônios. Não existe tal coisa na Bíblia. Nós somos chamados para anunciar a verdade. Nós somos chamados para servir os irmãos. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Não existe um chamado. Não, a minha especialidade é demônio. Essa especialidade não existe na Bíblia. Isso é uma invenção. Espero ter abençoado seu coração e até a próxima.